Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de literatura e vamos abordar gênero literário. Nós vimos no primeiro capítulo, na aula 1, em sala de aula ainda, o conceito de literatura, arte, a classificar os gêneros literários propriamente dito, a literatura em diversos momentos no mundo. E agora nós vamos focar a questão do gênero literário. É interessante observar que a história da teoria dos gêneros pode ser contada a partir da antiguidade greco-romana, quando também surgiram as primeiras manifestações poéticas da cultura ocidental. Os gêneros literários, ele reúne um conjunto de obras com características análogas em forma e conteúdo. Essa classificação pode ser feita de acordo com critérios semântico, sintático, fonológico, formal, contextual e outros. Eles se dividem em 3 categorias básicas: o gênero épico, o lírico e o dramático. Então, vale salientar que os textos literários atualmente são organizados em 3 gêneros: narrativo, lírico e dramático. Ou seja, gênero épico ou narrativo, onde há a presença de um narrador, responsável por contar uma história, onde os personagens atuam num determinado espaço e tempo. Quais são as modalidades desse gênero épico narrativo? É a fábula, a epopeia, a novela que todos conhecem, o conto, a crônica, o ensaio e o romance. São exemplos de gênero épico ou narrativo. Em sala eu abordei bem a questão da novela para que vocês entendessem que vinha a ser o gênero épico ou narrativo. O gênero lírico. No texto de gênero lírico, ali nós vamos encontrar o quê? Vai expressar sentimento e emoção. É a função poética da linguagem. Os pronomes predominam, e verbos e pronomes predominam na primeira pessoa. Há uma questão da musicalidade das palavras. Essas são as características do gênero lírico. E aí, quais modalidades pertencem ao gênero lírico? A elegia, o ódio, o soneto. E o gênero dramático? O gênero dramático são próprios para apresentação e apreendem a obra literária em verso ou prosa passíveis de encenação teatral. Então, o gênero dramático é a encenação teatral. A voz narrativa está entregue às personagens, aos atores que vão contar uma história através de diálogo ou de monólogo. Quais modalidades pertencem ao gênero dramático? O alto, a comédia, a tragédia, a tragicomédia e a farsa. Vamos conhecer melhor, então, cada um desses gêneros, gênero épico, narrativo, lírico e dramático, através dos nossos slides. Então, conjunto, gêneros literários, conjunto de elementos semânticos, estilísticos e formais, utilizados por autores em suas obras para caracterizá-las, de acordo com a visão da realidade e o público a que se destinam. Esses gêneros podem ser lírico, que é o sentimental, é o poético, dramático, que é o teatro, e épico, que é o narrativo. Aqui nós temos o gênero lírico sendo representado pela lira. Então, o que vem a ser o gênero lírico? É a manifestação literária em que predominam os aspectos subjetivos do autor. É a maneira do autor falar consigo mesmo ou com alguém, com amigo, com amante, com a fantasia, com o elemento da natureza, com Deus. É o eu poético. Não podemos confundir o eu lírico com o autor. O eu lírico ou o eu poético é a personalidade poética criada pelo autor, que dá vazão a sensações ou impressões. E o autor? O autor, ele pode ser homem ou mulher, mas não quer dizer que seja esse mesmo eu lírico, tá? Seu nome, o nome do gênero lírico, vem da lira, que é aquele instrumento musical que eu já mostrei lá anteriormente. Texto de caráter emocional, centrados na subjetividade, nos sentimentos da alma. As palavras e pontuações de primeira pessoa. Vamos ressaltar que o eu lírico pode ser, foi o que eu falei, masculino ou feminino, independente do autor. Se o autor for masculino, o eu lírico, o eu poético, pode ser masculino ou feminino. Se o autor for feminino, o eu lírico pode ser feminino ou o eu lírico masculino. Aqui são exemplos, tá? De gênero lírico. E agora nós vamos ver aqui o gênero dramático. No gênero dramático, drama significa ação.
Então, no gênero dramático, pertencem os textos em poesia ou prosa para serem representados. Na tragédia, que é a representação de um fato trágico, apto a suscitar compaixão e terror. Na comédia, que é a representação de um fato inspirado na vida e no sentimento comum de riso, criticando os costumes. Na tragicomédia, mistura de trágico e cômico. Significava a mistura do real com o imaginário. A farsa é uma pequena peça teatral, de caráter ridículo e caricatural, criticando a sociedade e seus costumes. E o gênero épico? O gênero épico, epopeia, vem do grego epos, verso, poieó, fácil e se refere à narrativa em forma de versos, de um fato grandioso e maravilhoso que interessa a um povo. No gênero épico, as narrações de fatos grandiosos, centrados em figuras de um herói, têm sempre a presença de um narrador. Provavelmente a palavra narrada ela é a mais antiga das manifestações literárias. Surgiu lá quando os homens primitivos sentiram a necessidade de relatar suas experiências, as batalhas de sobrevida, hostil e ameaçador. Elementos essenciais. Na estrutura épica, nós temos o narrador, o qual conta a história praticada por outros no passado. A história, que é a sucessão de acontecimentos, as personagens em torno das quais giram os fatos. O tempo, qual geralmente se apresenta no passado, e o espaço, que é o local onde se dá a ação dos personagens. Então, elementos essenciais na estrutura épica. Nós temos o narrador, a história, os personagens, o tempo e o espaço. Nesse gênero, há a presença de figuras fantasiosas, que ajudam ou atrapalham no curso dos acontecimentos. A presença de mitologia greco-latina, contracenando com heróis mitológicos e heróis humanos. Quando as ações são narradas por verso, temos o poema épico ou epopeia. Então, epopeia é o poema épico narrado por versos. No gênero narrativo, é visto como uma variante moderna do gênero épico. Caracteriza por apresentar-se em prosa e aparece como romance, novela, conto, fábula e crônica. Então, nós temos aqui todas as características dos gêneros literários. Aqui nós vamos ver a questão do gênero. Embolou aqui, gente. Só um minutinho que embolou aqui, gente. Embolou aqui. Deixa eu localizar aqui para terminar a questão do gênero dramático. Do gênero narrativo. Gênero narrativo, voltei, consegui. O gênero narrativo, né, é uma variante do gênero épico, vamos voltar. Caracteriza porque ele apresenta em prosa. E quais modalidades dele? Como eu falei, romance, novela, conto, fábula e crônica. O romance narra um fato imaginário, fala sobre a vida familiar e social do homem. Pode ser dividido em romance de cavalaria, romance de costume, romance policial, psicológico, histórico, entre outros. A novela, aí nós temos já, né, no nosso dia a dia, uma narração de um fato humano. Pode ser parecido com o imaginário. Um quadro de vida tem conflito, é dividido em capítulos. O conto é uma narração mais densa e breve de um episódio de vida. É menor do que a novela e o romance. Não divide-se em capítulo. A fábula tem um fundo didático, transmitir uma lição de moral. E a crônica, o nome já diz, deriva do latim, do radical latino, crono, significa tempo. Relata os acontecimentos do tempo de hoje e dos fatos cotidianos. Então ele fala sobre o hoje, sobre o que está acontecendo hoje, no nosso dia a dia. Ela se caracteriza como uma seção de jornal ou revista onde falam sobre acontecimentos do dia a dia, ponto de vista do dia a dia, uma crítica no seu dia a dia. Então, fica aqui a nossa aula de hoje a respeito dos gêneros literários. Até a próxima!